O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, Jesus enviando os apóstolos em missão. A missão de Jesus, nós sabemos, ela era gigante. Eram muitas as cidades que Jesus precisava percorrer, apresentando ao povo Deus. Mas, padre, o povo já não conhecia Deus? A visão, a forma, a maneira, né? O reino de Deus que Jesus apresentava, como o próprio povo disse uma vez, eles não conheciam, né? Então Jesus apresenta um rosto novo de Deus, um Deus mais próximo, um Deus misericordioso, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que é Pai. Então a missão dele era muito grande. À medida que Jesus foi ficando conhecido, ou a sua missão foi se tornando conhecida, se tornou mais difícil, né? Então ele não dava conta de ir a todos os lugares. Então ele reúne os apóstolos e envia os apóstolos 2 a 2 e dá aos apóstolos a mesma autoridade que ele tinha. Então aquilo que Jesus fazia, eles iam fazer também. Em uma outra passagem do Evangelho ele diz: vocês farão as mesmas coisas e farão coisas ainda maiores do que eu. E esse envio de Jesus porque ele olhou para o povo e viu justamente o povo sedento, o povo carente de Deus, né? Como nos diz o Evangelho, um povo que estava sem pastor e que precisava ser orientado. No entanto, o próprio Evangelho nos diz: a messe é grande e os operários são poucos. As pessoas precisavam conhecer Deus, ouvir falar de Deus, mas eram poucos aqueles que queriam assumir esta missão, como também nos nossos dias. Hoje também nós vemos que a messe é grande, mas que os operários são poucos. Olhemos para nós. Quem hoje, no primeiro momento, é chamado a continuar essa missão que Jesus chamou dos apóstolos e os enviou? Quem que coloca isso em prática?
hoje em dia sendo enviado também pelo Senhor. Nós, padres, bispos, o Papa, essa missão é nossa. Só que a messe é grande, mas nós não damos conta, né? Nós deveríamos ter aí uma quantidade de padres para uma certa quantidade de católicos. Segundo o censo, acho que de 2000, mais ou menos um padre para cada 3.000 habitantes. Se fôssemos olhar essas duas paróquias, então nós precisaríamos de 2 a 3 padres para atender esta paróquia, né? A paróquia de Carneirinhos, que é maior ainda, precisaria ali de uns 5 padres para atender a paróquia, atender bem os católicos. A paróquia de São Luís, que é maior ainda, precisaria de mais padres ainda para atender João Monlevade. Mas nós não temos. Mas a demanda não diminui o número de padres e sobrecarrega os poucos que tem, mas a demanda não diminui. Então, a missão que o Senhor dá aos apóstolos é a missão dada também a cada um de nós, mas é a missão dada também a cada um de nós. Então, a missão sua, você que se uniu em matrimônio, você que não buscou o sacerdócio, não deseja este caminho, mas reconhece a sua vocação ao matrimônio e vai se unir ou se uniu em matrimônio, a sua missão qual é? Aquilo que a palavra também nos diz: crescei-vos e multiplicai-vos. A sua missão qual que é? Fazer filho. Fazer filho. Só que nós olhamos, as famílias ou os casais que estão se unindo em matrimônio hoje e vemos que a maioria está se unindo em matrimônio. A gente pergunta: e os filhos? Você deseja ter filhos? Obviamente, porque se um casal que está se unindo em matrimônio não deseja ter filhos, não pode se casar. E se casar sem intenção de ter filhos, esse casamento é nulo. Então, intenção de gestar tem, mas quantos? Aí, isso, todo casamento eu pergunto, toda entrevista, todos os padres, toda entrevista de matrimônio pergunta isso. O que nós mais ouvimos? Quero ter 1 filho, quero ter 2. Quantos filhos você tem? 4, tá bom. Quantos filhos você tem? 2. Quantos filhos? 2. 5. A soja é mais mineira. Você tem filhos? Quantos filhos? 3. Tá bom aqui, ué. Outra comunidade eu perguntei, o pessoal, 1. Quem aqui tem 9 filhos? Levanta a mão. Lá, achei. 9 filhos. Quem tem 11 ou 10 filhos para cima? Vocês não são mineiros, não? Você que está acompanhando, porque aqui, em Minas Gerais, pelo menos a fama de que o mineiro gosta de fazer filho, ou gostava, de fazer filho. Acabou isso. Aí eles dizem: padre, mas hoje é difícil. Antigamente era uma realidade, hoje é outra. Como que eu vou ter 4, 5, 6, 7 filhos no dia de hoje com essas dificuldades de hoje? Ora, cria vergonha na cara. Você acha que se Deus está te dando a graça de ser pai e de ser mãe, Ele não vai te dar condições de cuidar, de assumir as responsabilidades pela sua família e pelos seus filhos? É lógico que vai. Só que o que nós vemos é que esses números aqui já não são mais atuais, está diminuindo cada vez mais. Então é 1, no máximo 2. Aí você tem um filho, um exemplo, viu? Estou trazendo. Aí você tem um filho, e aí esse seu filho deseja o matrimônio. A outra família tem uma filha, não pode ser padre, obviamente. Aí o outro tem 2, os 2 assumem o matrimônio, e isso se multiplicando nas famílias. Ninguém quer ser padre, ninguém quer ir para o seminário. O que vai acontecer com os padres? Daqui a pouquinho estarei aqui na frente de bengala, banguelo, tremendo aqui, fazendo uma homilia para você sem nem aguentar celebrar a missa, como os demais colegas todos, porque nós envelhecemos.
Nós não somos imortais, nós envelhecemos. E se não tiver padre para celebrar a missa, quem vai celebrar a missa? Se não tiver sacerdote para trazer a Eucaristia, quem vai trazer a Eucaristia? E a Eucaristia é a vida da igreja, a comunhão é a vida nossa espiritual. Quem vai trazer o corpo de Cristo para nós se não tivermos sacerdotes? Percebe? Então, a carga tem sido muito grande sobre nós. Por isso reze pelos seus padres, viu? Pelo seu padre, pelos padres que você conhece. A carga tem sido muito grande sobre nós, porque a missão ela precisa ser assumida. Mas o número, né, de padres é pouco, a messe é pequena para dar conta de tanta coisa. Mas o Senhor chama todos nós, e você, como fiel leigo, pode ajudar. Obviamente que não na missão do ministro ordenado, mas você é chamado também a ser missionário. E ser missionário, de que forma e aonde? Existem diversas formas. Você pode fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, sim ou não? Não celebrar a missa, pregar o Evangelho. Você pode fazer isso, sim ou não? Pode. Se você é batizado, se você já foi crismado, mesmo o Espírito Santo que você recebeu, eu recebi. Age em você, age em mim, age em você, em todos nós. Então você pode fazer isso. Só que nós vemos que muitos não querem compromisso. Apesar de ouvir o chamado do Senhor, saber que o Senhor está chamando, não querem compromisso. Muitos cristãos católicos estão querendo fazer isso aí que vocês estão fazendo agora: vir, sentar no banco, participar da missa, acabou a missa, vai embora, espera passar a semana, volta no outro domingo, vem, senta no banco, participa da missa, espera outra semana, e a sua vida fica só nisso. Se precisa de alguém para trocar uma lâmpada na igreja, não acha. Se precisa de alguém para passar um pano, não acha. Se precisa de alguém para ligar um som, não acha. Se precisa de alguém para fazer uma leitura, não acha. Para distribuir a comunhão, para trabalhar na Pascom, para trabalhar no Ministério de Acorde, para tocar um violão, para cantar, não acha. Tem muitos cristãos que querem chegar na igreja e encontrar tudo pronto. Ora, mas se não tiver quem faça, como você vai encontrar tudo pronto? E ainda que você não queira ajudar na sua comunidade, porque às vezes você não quer, né, uma pastoral, não quer servir à sua comunidade, mas como cristão, o Senhor te chama a praticar a caridade. O resumo, a base, a síntese da missão de Jesus e do que Ele pede para cada um de nós no exercício da nossa missão é que nós pratiquemos a caridade. Há quanto tempo você não pratica a caridade? Há quanto tempo você não visita um asilo, não ajuda alguém que está precisando, mas ajudar, não tirar dinheiro do bolso e dar, não comprar a cesta básica e distribuir, de se envolver mesmo com o problema da pessoa e ver como que você pode ajudar aquela pessoa que está precisando, aquela família. Há quanto tempo você não faz isso? Porque o Senhor ensinou, e isso é missão de todos nós. É claro que tem alguns que confundem, inclusive alguns padres, que acham que a vida do cristão é só a prática da caridade, que só a prática da caridade que vai levar o cristão para o céu. Não é isso. Como tem outros também que acham que só rezando, só vindo à missa, só sentando no banco, participa no domingo, espera outra semana, vem no outro domingo, só isso vai para o céu. Jesus ensinou a nós vivermos aquilo que nós rezamos, colocarmos em prática a mensagem que nós ouvimos em cada celebração, em cada missa que participamos. Então, por vezes nós ouvimos alguém dizendo: eu quero ser missionário. A pessoa, você quer ser missionário aonde? A pessoa fala: eu quero ir lá para a África, quero evangelizar o povo lá da África. Ótimo, maravilha, precisa muito. Mas a pessoa não consegue ser missionário, não consegue ser de Deus, não consegue viver o evangelho dentro da sua própria casa. Trata mal a família, responde os pais, está sempre com ignorância, com o cônjuge, nunca faz nada dentro de casa, é incapaz de passar uma vassoura no chão, é incapaz de lavar o prato que come, é incapaz de arrumar a cama que dormiu,
Se você não for de Deus, se você não for missionário, não colocar em prática o Evangelho dentro da sua casa, que é a igreja doméstica menor, como você vai fazer isso fora? Não vai fazer. Não vai. A gente começa com as pequenas coisas. Começa aos poucos e com aqueles que nos conhecem, que é onde é mais difícil viver na missão. Porque fora de casa, com aqueles que não nos conhecem, a gente pode protelar, pode enganar, pode falsear. Muitos falam daquilo que não vivem. Dentro de casa, os nossos nos conhecem. Então é ali que nós somos chamados realmente a começar a viver as coisas de Deus. A missa que você está participando, isso que você está ouvindo aqui hoje, essa mensagem que você está ouvindo aqui hoje, você precisa colocar em prática. Não é só sair da igreja, ir embora, viver a sua semana e domingo que vem voltar. É colocar em prática a missa que você celebrou. E colocar em prática onde? Primeiramente, dentro da sua casa. Então, você talvez não esteja aqui com a sua família. Quando você chegar lá dentro da sua casa, então, depois de ter participado dessa missa, o seu comportamento precisa mudar. O seu falar, sua forma de tratar dos seus, sabe? Você precisa ser de Deus dentro da sua casa. Alguma coisa precisa mudar. Se continuar sempre a mesma coisa, da mesma coisa para pior, ora, alguma coisa está errada aí, não é? Então, esta missão que o Senhor dá aos apóstolos confere a nós, mas confere a todos nós, porque todos nós precisamos falar de Deus. Repito, falar não somente com palavras, mas com a própria vida, ser de Deus na vida daqueles com os quais nós nos relacionamos. Não é tarefa fácil, sobretudo nos dias de hoje, porque o mundo está cada vez mais distante de Deus, mas é possível, porque o Senhor nos envia e Ele vai conosco. Nunca, jamais o Senhor envia um filho teu em missão, a pregar o Evangelho, em missão, e deixa ir sozinho, abandona. O Senhor vai conosco, por isso é possível, mas é preciso que nós queiramos ser de Deus na vida dos nossos, na vida de todos. Que ao celebrarmos esta liturgia, ouvindo esta mensagem, iniciando esta semana, entendendo isso, todos nós nos comprometamos com Deus e possamos assumir então o papel que é nosso. Missionário quem é? Cada um de nós. Possamos assumir então a nossa missão. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.